O Espaço Aberto hoje recebe o Linneu Carlos de Assis, publicitário, relações públicas, jornalista. E a gente vai mudar um pouco o foco agora, Linneu. Vamos falar de política. Vamos! Vamos lá, então. Você acha que... Você tem um partido já que você tem como referência, que você gosta mais? Olha, infelizmente, os partidos políticos do Brasil, ao contrário dos times de futebol, vou se dizer, eles não mantêm a mesma. Quem é corintiano, quem é palmeirense, palmeirense. E na política existe muito troca de partido. Então, a filosofia partidária vai se perdendo. Quer dizer, então, é difícil você falar efetivamente numa filosofia, porque você tem que ser uma filosofia de vida, inclusive. Então, os partidos se perdem. Eu acho que as pessoas, elas vão para os partidos muito mais por oportunismo, por benesses, do que por ideologia, né? Essa é a verdade. E eu sinto, assim, que lamentavelmente a gente tem a falta de ética da política brasileira é muito grande. Você vê os últimos casos, ministros caindo, e o que tem acontecido? Eles simplesmente estão perdendo os cargos, mais nada que isso. Todas as maracutaias, como o grande chefe deles falava, continuam sendo praticadas. Todas as benesses oriundas dessa maracutaia enquanto ministro continuam na mão dele. Quer dizer, aonde que eles vão ser penalizados? Não vi nenhum deles ser penalizados. Não vi nenhum ter que devolver o que ele levou. Certo? Simplesmente perde o cargo, sai de foco, mas continua praticando as mesmas coisas. Né? E assim vai ser o efeito dominó. Vai ser um ministro atrás do outro caindo, porque as barbaridades existem, né? E não vai acontecer nada, não vai haver uma condenação, não vai haver uma devolução aos cofres públicos daquele que levaram. Lamentavelmente. E você acha que o brasileiro esquece isso rápido? O brasileiro, infelizmente, o brasileiro é muito pacífico. Em qualquer outro país do mundo, via aqui do lado, Argentina, Chile, eles vão para a rua. O brasileiro é muito pacífico. Ele entende como uma coisa natural, ele é muito alienado, ele não participa, ele deveria participar. Ir às ruas, reivindicar. Né? Nós tivemos um movimento dos caras pintados, aquele foi um movimento articulado pela oposição, na época, hoje a situação, certo? Que estimulou aquela moçada foi para a rua, na maior parte, sem saber o que estava fazendo nas ruas. Achou bonito, estava ali por participar numa festa. Agora, infelizmente, o brasileiro não se politiza, não busca os seus direitos e não reivindica aquilo que tem que ser reivindicado. Eu fico muito triste com relação a isso. A cada dia você abre um jornal, você abre uma revista, você vê os roubos, as sacanagens, os desvios, e não está acontecendo nada. A gente fica descrente. Em qualquer outro lugar do mundo, qualquer ministro desse que fez o que fez, o ministro lá do Japão, já tinha dado um tiro na cabeça, de vergonha, certo? Tinha sido, né? Quer dizer, infelizmente o Brasil é isso, quer dizer, é um povo pacífico que não busca os seus direitos. E quando reivindica, né, às vezes são assuntos meio que diferenciados, né, Linneu? Como os estudantes da USP, né? Exato. Quer dizer, outra barbaridade. Gente, esse episódio atual da USP é uma coisa assim que não tem cabimento. A minoria da minoria está ocupando lá. A grande maioria não quer que esteja acontecendo. A polícia está lá justamente para coibir a violência que teve, mortes que houveram. Mas essa meia dúzia, essa minoria da minoria está querendo o quê? Quer usar droga à vontade, não quer que ninguém use e incomode. E é serviço de traficantes, isso é notório e claro. E você acha que tem conserto? Você tem esse otimismo? Questão cultural. Infelizmente a cultura veio da escola, da educação. E como eu disse, eu lembro quando eu falei para você do IEBA, do saudoso IEBA, e dando hiato na nossa conversa, que você recebia o seu professor em classe, e não é vergonha para ninguém dizer isso. Hoje, né, parece ter vergonha falar. Você recebia o professor de pé, você sentava ao momento que ele determinava, você o respeitava como se fosse o segundo pai. Se você aprontasse alguma coisa em classe, você em casa, o seu pai, sua mãe repreendia também. Hoje inverteu valores, hoje o professor é ameaçado, o professor é agredido. E quando ele chega em casa, o aluno, o pai vai brigar com o professor ainda. Quer dizer, então, veja bem, nós estamos tendo uma involução, né? Questão cultural, e nós estamos surgindo uma geração, infelizmente, alienada, infelizmente, sem valores éticos. Não estou querendo dizer que a gente está acabando o mundo, não, gente, mas houve uma involução, infelizmente. Inversão de valores. Inversão de valores. Então isso é cultural, volto a falar. Tudo isso é cultural, quer dizer, vai ter que ser uma reciclagem muito grande, um trabalho muito intenso para que, pelo menos, volte aos parâmetros anteriores, no mínimo. Bom, e mudando para o lado do esporte, todo mundo sabe que o Linneu é palmeirense. Respeito os pequenos times, mas eu sou corintiano de um grande time. Né, Linneu? Todo mundo sabe que você briga pelo Corinthians. Eu gosto, mas é mais na brincadeira, né? Quer dizer, não adianta, porque hoje, veja bem, Maibi,
não tem cabimento você brigar por causa de futebol. Acho que o futebol é um prazer, é uma alegria, é uma diversão, né? Sim. E quando você vê torcedores invadindo centros de treinamentos para bater em jogador, é absurdo. Essa mesma atitude desses torcedores deveria ser feita na política com relação aos homens públicos. Aí sim é uma coisa séria, está resolvendo o país. Mas futebol não resolve, futebol é lazer, né? Mas eu gosto, eu sou apaixonado pelo esporte. É a minha droga, a minha grande droga é o esporte. E você é a favor desses salários, assim, enormes desses jogadores? Você acha que é certo? Não, é um absurdo, porque você vê grandes cientistas, a gente sequer sabendo o nome, descobrindo vacinas, descobrindo grandes, e no anonimato e não ganhando nada. E é evidente que são artistas que propiciam alegria ao povo, né? Seja do basquete, seja do vôlei, seja do futebol, como cantor, mas é muito alto, é muito astronômico. E são pessoas que geralmente vêm de um meio muito inferior. E acabam se perdendo, grande parte deles acaba se perdendo, porque nunca tiveram esses valores em mãos e acabam se perdendo. Acabam ganhando e no final da vida não tendo. É porque essa diferença é muito grande, né, que o Brasil enfrenta, né, de classes sociais muito distintas, sim, né? Sim. Então, de repente, eles brigam por um atleta que está aí ganhando horrores, né? Você vê, olha, hoje segunda-feira, quer dizer, o programa vai ao ar, né? Mas hoje, uma empresa chamada Trafic está depositando R$2 milhões na conta do Ronaldinho Gaúcho, referente a 2 meses de salário atrasado que o Flamengo está devendo a ele. 2 milhões. Sabe o que é isso? Por 2 meses de trabalho. Por 2 meses. Certo? Quer dizer, é um absurdo, realmente é um absurdo. Né? E grandes homens, notáveis pesquisadores, aí não têm direito a nada, né? É, muita diferença, né? E o campeonato, Lineu, assim... A gente vem de uma rodada muito ruim para os times paulistas, né? O Corinthians, que é o meu time, ontem poderia ter deslanchado no Campeonato Brasileiro, acaba perdendo o último colocado. O São Paulo perde do Bahia, ganhando de 3-1. O Palmeiras não precisa nem falar que faz 8 partidas que não ganha de ninguém. Então, parece que ninguém quer ser campeão brasileiro. Né? Então, está embolado o campeonato. O Corinthians continua em primeiro ainda, por vantagem de número de vitórias com relação ao Vasco. Mas está indefinido, quer dizer, esses tropeços aí acabam fazendo com que ninguém saiba quem vai ser campeão. E a Ferroviária, Lineu? Como que anda a nossa Ferroviária? Olha, eu gostaria de falar não só de Ferroviária, eu gostaria de falar do esporte de Araraquara, que lamentavelmente, veja bem, a Ferroviária é um patrimônio de Araraquara. Hoje ela tem condições de treinar naquele campo da Arena da Fonte, maravilhoso, mas que foi feito, se não houvesse Ferroviária, evidentemente não teria razão de existir uma Arena da Fonte. A Ferroviária implora para poder treinar. Não vou dizer quem é a falha aí, não vou poder precisar, mas existe uma falha. É um clube que representa Araraquara, que é uma tradição enorme. Araraquara, comparado com uma empresa, a Lupo, vamos assim dizer, é conhecida no Brasil inteiro. Quer dizer, quantas e quantas pessoas viajando por esse país, você é da Araraquara, da Ferroviária, da Lupo, quer dizer, então é uma embaixadora tremenda, e ela passa por essa dificuldade. E o esporte, de uma forma geral, em Araraquara, infelizmente, e é bom que se diga, os políticos, a classe política, a classe empresarial de Araraquara virou as costas para o esporte de Araraquara. E não se aperceberam de que o esporte é um motivo de promover a cidade, de divulgar a cidade. Então, vou citar alguns casos típicos. Nós temos uma equipe de basquete em Araraquara, já que vem vindo há bom tempo, desde o tempo da Uniara e tal. Hoje ela está com o pires na mão, pedindo uma esmola para disputar um campeonato nacional de basquete, que uma Sport TV da vida vai transmitir, e não vai falar ABA, que é o nome do time, vai falar Araraquara, certo? Os poderes públicos e empresariais viraram as costas. Pior, por trás de um time profissional de basquete, nós temos as categorias de base, que estimulam o crescimento e a aparição de novos atletas. E olha que o Brasil vai ser sede da Olimpíada de 2016. O Brasil inteiro tem a obrigação de apresentar, de criar novos atletas. E o mais importante para a classe política é o lado social. Por quê? Outro dia vi uma matéria no jornal aqui local que dizia que uma escola aí estava perdendo 250 alunos para drogas e para bebida durante o ano. Se o esporte fosse valorizado, esses meninos que estavam se perdendo para droga e para bebida, eles poderiam estar sendo direcionados para o esporte. Porque ter uma equipe profissional é espelho. Estimulá-los numa escolinha, independente se eles vão ser atletas ou não, pouco interessa. Se vão virar um atleta, pouco interessa, mas vão virar atleta cidadão. Olha como é a coisa, não se valoriza o lado social. Quer dizer, o atual momento político de Araraquara e o atual momento empresarial não dá valor para isso. Vôlei feminino. O Uniara Júlia Moraes se classificou para a Superliga Nacional de Vôlei Feminino. Sport TV vai transmitir. Não ia falar Uniara, não ia falar Júlia Moraes, ia falar Araraquara. Ela teve que abrir mão da vaga, conquistá-la com suor em quadra,
porque ninguém veio dar força. Ninguém veio assim entender que antes de Uniara e Júlio Moraes, que não seria dito na mídia, ia falar Araraquara, eles simplesmente não viram esse valor de divulgação da cidade. A par do lado social, que eu já falei antes. E assim outras modalidades. Praças esportivas. Nós temos o Gigantão, que já teve bolinho de 1 ano de queda dele e até agora. O Gigantão simboliza o berço do esporte de uma forma geral. Então, a Araraquara está desprovida de praças esportivas para que nasçam novos atletas. Então, infelizmente, volto a repetir, a nossa classe política, a nossa classe empresarial não se atentou em divulgar a nossa cidade, não se atentou em criar cidadãos do bem. Trazer tudo, vamos trazer todo mundo para essa droga chamada esporte, que é uma coisa extremamente salutar. E eu, como esportista que sou e que gosto e sou apaixonado por isso, eu fico muito frustrado, muito triste. Então... Você trabalhou como dirigente de basquete ou... Sim, eu tive passagem assim, em futebol, em basquete, muito ligado ao basquete. Hoje o basquete, sim, futebol de salão, do qual nós tínhamos um time de futebol de salão chamado WL Decolores, que era composto genuinamente por amigos e enfrentava os times profissionais, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, enfim. E todos os profissionais, e aqui era um grupo, por acaso, era um grupo de pessoas amigas e que sabiam jogar. E fui dirigente, junto com o Ivo Dalacqua Júnior, grande amigo, que nós éramos dirigentes, era o WL Decolores, ele tinha empresa de tinta, né, Decolores Tintas. Depois eu me dirigi para o basquete, junto com o Fernando Mauro, com o Carlos Henrique, lá na Uniara. Enfim, eu sempre estive próximo dessa droga deliciosa que chama-se esporte. Planos agora para o ano que vem? A WL tem campanhas, continua com as campanhas? Perfeito. É aquele dia a dia normal da agência, captando novos clientes, fazendo novas campanhas. Quer dizer, tem uma coisa que na minha vida profissional eu nunca me preocupei, com prêmios. Sim. E, aliás, teve uma passagem do qual um filme que eu me escrevi, que nós nos escrevemos, e que todo mundo até hoje fala que foi o melhor filme que a gente fez até hoje, e ele sequer foi selecionado. Dali eu me frustrei e entendi naquele momento, e entendo perfeitamente hoje, que o grande prêmio de uma agência de propaganda é você dar retorno para o apelo comercial do cliente. Isso, se deu resultado para o cliente, esse é o nosso prêmio. Exatamente. Não adianta você fazer grandes peças, não tenho nada contra quem escreva, entenda isso, mas não adianta você fazer grandes peças, grandes filmes, grande material gráfico, enfim, e você não trazer o retorno para o cliente. A agência existe para ser o elo de comunicação, produto, público, consumidor. E esse é o grande prêmio, é o resultado que deu ao cliente. É, que está mais que premiado. Exatamente, né? Exatamente. Tanto tempo aí no mercado. Exatamente. Né? Bom, a gente sempre termina o programa com o convidado perguntando uma frase que o convidado se identifica e tal. Eu fiquei sabendo que você gosta de uma que você é idealista e vai morrer idealista, né? Essa é a sua referência? Assim, é a minha referência de vida. Eu acho que eu vou morrer idealista, sonhador. Você viu pelo que eu disse do esporte, pela minha vida profissional, enfim. Eu vou morrer idealista. Eu sei que o coração na frente da razão machuca, né, muitas vezes, te frustra, te dói, mas eu vou continuar assim até o fim da minha vida. Bacana, Lineu. Nossa, eu só tenho que agradecer a sua vinda aqui. Espero que você venha mais vezes. Eu que agradeço a sua oportunidade. Eu digo brincando com você, e eu tenho certeza, eu vou ver você lá longe, lá em cima, porque eu tenho certeza disso. E foi uma satisfação muito grande estar por aqui. Muito obrigada. Venha mais vezes, o espaço está sempre aberto. Me convide que eu venho. Muito obrigada a você de casa que ficou com a gente aqui. O Espaço Aberto volta semana que vem. Obrigada.